Boa noite, amigos. Um prazer estar aqui de volta. Na última vez que a gente se encontrou, estávamos conversando sobre filosofia. Hoje a gente vai conversar sobre história do Brasil. Vamos trabalhar sobre a transição da colônia para o império e começar a trabalhar, então, o processo do império. A nossa aula se encontra, então, as nossas questões a partir da página 11, tá? Onde a gente vai, então, trabalhar aí 10 questões nas nossas habilidades do Enem. Então vamos começar a nossa brincadeira, tá? A gente estava, no último encontro que vocês tiveram de História do Brasil, foi com o meu grande amigo Miquiles. E ele trabalhou com vocês a parte de Brasil colônia, vendo todo o processo da organização colonial, da estrutura social e as revoltas coloniais que começaram a partir do século XVIII. Ora, quando nós chegamos no século XIX, as transformações que irão ocorrer na Europa irão refletir no Brasil. Na verdade, para a gente entender o processo de independência do Brasil, nós temos que estar antenado com as transformações ocorridas na Europa. Como consequência da Revolução Industrial, a Inglaterra passou a produzir muito. E dessa forma, a Inglaterra precisava de mercado consumidor. Porém, você vai ter, numa diferença de praticamente 50 anos, o processo da Revolução Francesa e a chegada de Napoleão ao poder. Napoleão chega ao poder representando a alta burguesia e dessa forma ele também vai adotar uma política de incentivo à indústria. Vai haver um grande desenvolvimento industrial na França e com isso Napoleão vai precisar de mercado consumidor. Esse vai ser um grande problema, porque nós vamos ter de um lado a Inglaterra, que já vinha desde 1750 com a Revolução Industrial produzindo em grande escala, e com isso vai ter muitos produtos e precisa de mercado consumidor, e do outro lado você vai ter a França, que devido à política napoleônica de incentivo à indústria, também vai precisar de mercado consumidor. Ediliano, como é que o Napoleão vai conseguir peitar os ingleses? Napoleão vai adotar uma estratégia, uma política de caráter imperialista. Como é que funcionava? Napoleão usava sua força militar para obrigar os demais países europeus a comercializar com ele. E assim, então, conseguia garantir mercado consumidor para a França. A grande questão é que essa estratégia ele não tinha como fazer contra a Inglaterra, porque a Inglaterra é separada do continente. Então, se Napoleão quisesse invadir a Inglaterra, tinha que ser através da via naval. E a maior força naval na época era a Inglaterra. Então, Napoleão tinha um poderoso exército, mas não tinha força naval suficiente para invadir a Inglaterra. Assim, Napoleão ele vai criar uma outra estratégia. Ele vai querer, então, combater a Inglaterra economicamente. E nós vamos ter, então, o bloqueio continental. Ediliano, o que seria então o bloqueio continental? Simples, eu, Napoleão, vou proibir todos vocês, países europeus, de comercializar com a Inglaterra. Será um boicote comercial. Nós vamos tentar bloquear, vamos fechar o círculo contra a Inglaterra. Então, você Portugal, você Espanha, você reinos italianos, você Prússia, todos os países europeus estariam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Ediliano, essa estratégia deu certo? Não. Na verdade, vários países acabaram rompendo o bloqueio continental. Você pega, por exemplo, aqueles países ali da Noruega, Suécia, Dinamarca. Se você der uma olhadinha aqui no mapa, né, eles são países onde você pode comercializar os ingleses, ali Grã-Bretanha, Mar do Norte, aí Reino da Noruega, Reino da Suécia. Você pode ir ali por mar e não tem como Napoleão impedir esse tipo de comércio. Ao mesmo tempo, você vai ter a situação de Portugal, que é uma situação complicadíssima. Portugal estava passando por um período de crise política. O seu rei, que era Dom Pedro III, havia morrido. O seu filho mais velho, herdeiro do trono, morreu também. A rainha, Dona Maria I, ao perder o filho e o marido, ela vai ficar louca. E dessa forma, o trono sobrou para o filho mais novo, Dom João. Esse não é aquele que nos filmes passa uma bestadinha, que não sabe fazer nada, só sabe comer frango. Na verdade, essa é uma visão estereotipada de Dom João.
Dom João, ele não foi preparado para ser rei, mas ele era um homem culto. Dom João gostava de ciências, Dom João gostava das artes, Dom João ele era um cara inteligente. O que ele não era, era preparado para governar, porque ele nunca foi. Preparado para governar era seu irmão mais velho, Dom José. Então o trono caiu nas pernas dele por acaso, por ironia do destino. Então Dom João ele já pegou uma batata quente nas suas mãos. Portugal tem uma dependência econômica em relação à Inglaterra. Quando você viu o período colonial, você viu que durante a mineração, mais precisamente em 1703, no século XVIII, Portugal assinou um acordo com a Inglaterra, o Tratado dos Panos e dos Vinhos, o Tratado de Mitcham. Portugal vendia a sua produção de tecidos para a Inglaterra e a Inglaterra Portugal vendia sua produção de vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra vendia sua produção de tecidos, de manufaturados para Portugal. Lógico que a Inglaterra vendia muito mais do que comprava. Então Portugal caiu numa dependência econômica em relação aos ingleses. Aí agora olha a situação de Dom João. Dom João não pode romper o comércio com os ingleses, porque existe uma dependência política e econômica de Portugal em relação à Inglaterra. Mas, ao mesmo tempo, Dom João também não pode afrontar Napoleão Bonaparte. Dom João também ele não pode dizer, não, eu não vou participar de bloqueio continental, não, eu vou continuar comercializando com a Inglaterra. Então, o que você vai observar é que o período em que a família real portuguesa vem para o Brasil é uma consequência das disputas ocorridas na Europa, consequência do bloqueio continental, consequência da política napoleônica, que pretendia dessa forma acabar com a Inglaterra. Como Dom João não tem como romper o bloqueio continental, ele só tem uma saída: acatar a ideia dos ingleses. A família real vem para o Brasil e daqui do Brasil a gente vai ficar comercializando com a Inglaterra. Então, esse vai ser o objetivo da vinda da família real para o Brasil. Manter as relações comerciais com a Inglaterra. Essa era a grande jogada em que Dom João conseguiu, assim, escapar de Napoleão e vir para cá, onde aqui ele vai viver durante 12 anos. Né? De 1808 até 1820, a família real vai estar aqui no Brasil. Ora, com isso, a gente já pode resolver a nossa primeira questão. A primeira questão diz assim: incapaz de se defender contra o invasor e na iminência de vir a perder a soberania, o regente Dom João acaba por aceitar a sugestão insistente de seus conselheiros, entre eles o Conde de Linhares, elo de ligação com o Lord Strangford, plenipotenciário inglês em Lisboa e principal patrocinador da ideia de transferência da família real para o Brasil. O autor se refere à vinda da corte portuguesa, que na realidade beneficiou principalmente, olha o que vai dizer a letra B, que é a nossa letra correta, a Inglaterra, que passou a ter no mercado da colônia privilégios especiais, fato que colocou o Brasil na sua total dependência econômica. Então, letra B de beijo é a nossa. Ora, então a gente estava conversando sobre a vinda da família real. Ciliano, e quando Dom João chegou aqui no Brasil? Pessoal, quando Dom João chegou aqui no Brasil, Dom João ele vai estar numa situação complicada. Por quê? O seu reino vai ser invadido. As tropas napoleônicas vão invadir e vão dominar Portugal. E aqui no Brasil, você tinha uma insatisfação em relação a Portugal. Você tinha já acontecido no Brasil, em 1789, a Inconfidência Mineira. Pela primeira vez já tinha ocorrido no Brasil uma manifestação que não chegou a eclodir, né? Mas pelo menos as ideias de liberdade foram espalhadas no Brasil, de insatisfação contra Portugal. 9 anos depois, 1798, você vai ter então a Conjuração Baiana. Mais uma vez um movimento republicano, mais uma vez um movimento que defendia a independência do Brasil, mais uma vez um movimento que questionava o poder da coroa portuguesa. Agora, veja a situação de Dom João. Dom João está chegando no Brasil.
chegando num Brasil em que as ideias de liberdade estão fervilhando. As ideias de liberdade estão se expandindo cada vez mais. Meu amigo, se Dom João não governar para as elites brasileiras vão se organizar e vão promover a nossa independência. Então Dom João, ele vai ser extremamente inteligente. Ele pensa, se eu quero governar, eu tenho que satisfazer as elites brasileiras. Por isso que ele estabeleceu uma série de medidas administrativas em benefício da elite. Nós vamos observar agora as medidas joaninas e vamos ver que essas medidas favoreciam a dois grupos. De um lado, as medidas vão favorecer a Inglaterra. Do outro, as medidas vão favorecer a elite brasileira. Esses dois grupos satisfeitos vão manter Dom João no poder. Então vamos lá, começar com as medidas. Ora, se a família real veio aqui para o Brasil para poder manter uma relação comercial com a Inglaterra, nós tínhamos um problema a resolver logo de cara. O Brasil era colônia. Se o Brasil era colônia, ele estava preso ao pacto colonial. Ele estava preso ao exclusivismo comercial, ao monopólio. O Brasil só poderia comercializar com Portugal. Ora, como é que nós vamos comercializar com a Inglaterra então, Exiliano? Dom João teve que criar uma lei. Através da Carta Régia de 1808, ele declara a abertura dos portos. Então, Dom João vai declarar abertos os portos brasileiros para as nações amigas, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele está preocupado em melhorar a dinâmica da economia brasileira, mas para poder atender aos anseios da Inglaterra. Na hora em que o Brasil abre os portos, o pacto colonial está extinto. E dessa forma, os produtos ingleses podem ser vendidos aqui no Brasil. Mas, na verdade, a abertura dos portos foi apenas um primeiro passo para garantir os interesses britânicos no Brasil. O Lord Beresford, ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, obviamente vai pressionar Dom João para que, além de ter aberto os portos, favorecesse a entrada dos produtos ingleses aqui no Brasil. E dessa forma, em 1810, o Brasil vai assinar 2 acordos com a Inglaterra. Os tratados com a Inglaterra de 1810, você vai ter o Tratado de Comércio e Navegação e você vai ter o Tratado de Aliança e Amizade. Exiliano, o que determina esses tratados? Tratado de Comércio e Navegação, o nome está dizendo, é um acordo comercial. O Brasil até então era colônia. Então, não havia essa história de entrada de produto estrangeiro no Brasil. Não existia política alfandegária. A gente era colônia, só comprava de Portugal. Só que agora, com a abertura dos portos, nós vamos precisar estabelecer uma política tarifária para os produtos estrangeiros. E dessa forma, então, o Tratado de Comércio e Navegação, ele vai estabelecer tarifas alfandegárias reduzidas para os produtos ingleses. Então você vai ter da seguinte forma: os produtos que vierem da Inglaterra para serem vendidos no Brasil, eles vão pagar uma tarifa alfandegária de 15%. Os produtos que vierem de Portugal para serem vendidos no Brasil, vão pagar uma tarifa de 16%. Exiliano, mas espera aí, está vindo alguma coisa de Portugal nessa época? Não. Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas, então, na teoria, pagaria 16%. Na prática, não está vindo nada de Portugal. E os produtos que viessem dos outros países, qualquer um que você imaginar, vem da Prússia, vem da Suécia,